Boa tarde e sejam bem-vindos a esta celebração. Estamos celebrando hoje a Páscoa do Senhor. Anseios de vida nova, busca de um sentido para a própria existência, medo da morte enquanto fracasso, esperança do amor que tudo renova. Tudo isso encontra sua razão de ser na ressurreição de Jesus. Ela é o dinamismo que impulsiona a vida e a ação de todos aqueles que se comprometem com Cristo, de modo que se atue hoje a prática de Jesus de Nazaré. Essa prática exige discernimento, desapego, para que o cristão, ressuscitado com Cristo no batismo, caminhe para a plena realização. A ressurreição de Jesus é a demonstração de como pode ser plena a vida de todos aqueles que se empenham em transformar a nossa sociedade desigual. A segunda coleta de hoje será destinada a ajudar os diferentes ministérios de nossa arquidiocese. Convidamos a todos a ser generosos, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver a vida nova. Na sua morte e ressurreição, ficamos de pé para juntos dar início à nossa celebração. Boa tarde. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Nos encontramos reunidos nesse dia muito importante, aquele que dá sentido a todas as celebrações e também dá sentido sair de casa e nos encontrarmos aqui na igreja. Porque se não tivéssemos a ressurreição de Cristo, não teria sentido celebrar, porque sem Deus vivo, um Deus morto não salva. Então é a alegria do encontro no dia em que celebramos a ressurreição de Jesus e também a possibilidade da nossa ressurreição. E nessa celebração nós pedimos pela saúde da Dolly Green, pela saúde do Roberto Santana, pela saúde do Theo Barbosa da Silva, pelo descanso eterno de Cícero Guimarães Mota no primeiro aniversário de falecimento, e pelo descanso eterno de Cláudia Guimarães Mota, pedindo por essas intenções, por todas as intenções que trazemos conosco. Juntos começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós vamos nos pôr na presença de Deus. A bênção e a aspersão da água vai acontecer depois, na hora do creio, quando eu vou convidar vocês todos a renovar as promessas do batismo, tá bom? Então, nós, na presença do Senhor, reconhecendo que somos pecadores, vamos pedir perdão.
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunha dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida, com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Permanecendo sentados, vamos juntos ler a sequência que segue depois da segunda leitura. Cantai, juntos, cantai cristãos, afinal, salve ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duela um forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim essa festa na sinceridade e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse:
tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, eu tenho uma perguntinha para vocês. Vós sabeis o que aconteceu na Judeia e começou na Galileia ou não? Sabe ou não? O que é que começou na Judeia, na Galileia, por lá, o que aconteceu? Jesus começou a pregar a boa nova do reino. Repito, Jesus começou a pregar a boa nova do reino. É o que o Pedro está dizendo para o pessoal que estava escutando. Vocês sabem o que aconteceu lá na Judéia, na Galileia, com Jesus e Nazaré? Lembra? E hoje nós celebramos, o que é que nós celebramos hoje? A ressurreição de Jesus. Então vamos entrar no Evangelho um pouquinho. O chefe dos Coronhas vem para cá. O chefe de hoje dos Coronhas, vem cá. Aqui do meu lado. Qual é que é o teu nome para ele saber? Lucas. Ok? Então, Lucas, se você... A pergunta é para vocês. Se eu e ele vamos fazer uma corrida daqui até no final do fundo da igreja, quem vai ganhar? Você tem muitos fãs aqui na igreja hoje, né? Tá vendo? Olha lá. E que falta de confiança no padre. Vocês já estão me chamando velho? Estou me dando conta. Então agora vamos falar sério. Quem foi que encontrou o túmulo vazio por primeiro? Maria Madalena. Pedro e o outro discípulo, como é que era o nome do outro que saíram correndo para ir ver? Nós sabemos que é João, mesmo não tendo o nome escrito, tá bom? Então você é o João, não é Lucas hoje, tá bom? Você é João e eu sou Pedro, tá? E os dois saíram correndo. E quem chegou primeiro? O João. E ele entrou ou não? Medroso. Não entrou por puro medo. E o Pedro chegou depois e entrou. Vamos buscar entender um pouco mais. O João não entrou por outro motivo, não foi por medo. Foi por outro motivo. E qual foi o motivo? Quem ama mais, anda mais rápido. O Pedro é aquele que disse: Jesus, se for necessário, eu vou contigo até a morte. E o que aconteceu na quinta-feira santa quando prenderam Jesus? O que é que o Pedro fez? Fugiu, né? Fugiu. Quem foi que acompanhou Jesus até a cruz? João, o discípulo amado. Então, quem ama mais vai sempre andar mais depressa, porém, vai dar espaço para que quem ama menos possa entrar e possa ver e possa crer. Primeiro. Segundo, era o líder do grupo. E, portanto, o líder tem que aprender a tomar a dianteira.
E por isso Pedro entrou primeiro, não por ser mais corajoso, entendeu, João? Ótimo. Então, o detalhe importante para nós hoje é: quem ama mais, anda mais. Mas ao mesmo tempo dá espaço para quem ama menos possa crescer naquele amor. Entenderam? Obrigado, João, chamado Lucas. Não vamos fazer a corrida, senão não consigo terminar a missa, tá bom? E mais, com todos os fãs que você tem aqui na igreja, eu ia perder do mesmo jeito. Então é importante para nós hoje lembrarmos e aprendermos um pouco do Evangelho, porque é necessário que o Pedro possa ver e possa querer mais e possa passar por um processo de conversão. Vai chegar um momento no qual, sim, ele vai defender Jesus. Como na primeira leitura de hoje, quando lá ele começa a falar diante de todo mundo. Por que é que o Pedro de repente vira corajoso? Pergunto para vocês, por que é que Pedro de repente vira corajoso? Como? Pelo Espírito Santo é que o Pedro agora tem coragem de se pôr diante de todo mundo e dizer exatamente quem é Jesus e defender exatamente o Mestre, entenderam? E é exatamente, vamos ver quantos de vocês já receberam a crisma, levantem a mão que receberam a crisma. E o dia da nossa crisma foi o dia do nosso Pentecostes. E nós recebemos o Espírito Santo na mesma quantidade, com a mesma força. Não me venha com a história que 2000 anos depois o Espírito Santo está velho. A mesma força, a mesma quantidade que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Portanto, nós somos chamados hoje a crescer no amor ao Senhor. Aquele que ressuscitado dá esperança para cada um de nós. E essa é a parte mais importante. Hoje nós celebramos a esperança nossa, não a dele, a nossa. Porque Jesus ressuscitado dá sentido e significado à nossa existência. Partilho com vocês uma expressão de uma pessoa. Eu estudei de teologia 5 anos, mais 3 de filosofia. E uma coisa interessante, li tantos livros ao longo dos anos, mas a expressão de um leigo numa comunidade me marcou muito. Lá em Curitiba, acompanhando uma comunidade de base, nós tínhamos a missa uma vez ao mês somente. 3 domingos nós tínhamos a liturgia da palavra com a Eucaristia. Tinha um senhor da comunidade que sabia ler, melhor, sabia assinar o nome e sabia os números. Era cobrador do ônibus da companhia da cidade. E no domingo era ministro de Eucaristia na comunidade. Domingo de manhã o trabalho dele era sair cedo de casa a pé até na paróquia para buscar a Eucaristia para a comunidade. Eu nunca vi, nos 3 anos que passei lá, eu só vi ele falando uma vez. E naquela vez, quando ele falou, ele disse: para mim, a celebração do domingo é o momento mais alto da semana. É um momento no qual eu me coloco diante do Senhor na Eucaristia, coloco todas as minhas debilidades e fraquezas, agradeço a Ele por todas as bênçãos que eu recebi durante a semana e aproveito a oportunidade para pedir a Ele que me abençoe para que eu possa começar bem a semana. Então ainda lembro, ele dizia: a minha vida vai de celebração em celebração, de domingo em domingo. E ele não estudou teologia, mas deu tiro na mosca, porque assim deveria ser exatamente a nossa vida hoje também. Cristo, e na celebração eucarística do final de semana, o centro, o ápice da nossa semana, o ponto mais alto, onde nós chegamos, nos colocamos com as nossas riquezas e as nossas fraquezas diante dele, aquele que é o Senhor da vida. Agradecemos, pedimos perdão e pedimos a bênção para continuar o nosso caminho na semana que está iniciando. Já se deram conta que bonito? E ele não estudou 5 anos de teologia, nem 3 de filosofia como eu, e aquelas palavras tão profundas me marcaram tanto que eu passei todos aqueles anos de estudo
E tantas coisas que eu escutei, que bonitas também, mas não ficaram na minha mente e no meu coração. Porque realmente a nossa vida depende dele. Ontem à noite nós tivemos a celebração aqui. Começamos lá fora às 8h30 da noite, terminamos às 11h30. Tivemos uns 15, não sei quantos, 18 batismos, 40 crismas. A igreja estava cheia, como eu já não via fazia um bom tempo. E que bonito a gente se encontrar hoje também. Se já se deram conta que somos mais hoje? Que bonito a gente se encontrar ao redor do pão da vida, a Eucaristia, e escutar a palavra dele. E ao entrar na igreja ontem à noite, aquela celebração bonita, a mais importante do ano inteiro, era a semana do Sábado Santo. E hoje, a celebração de hoje é a continuação da de ontem. Entrando na igreja, o Círio Pascal, aceso, único, até aí, a igreja, luzes apagadas. Quando se canta Cristo, luz do mundo, todo mundo responde, baixa e se começa a acender as velas dos fiéis. E mais vai passando a luz, mais vai diminuindo as trevas. Mais entra a gente na igreja com a vela acesa, menos escuridão nós temos. Quanto mais Cristo entra, menos o inimigo tem espaço. E é exatamente esse o motivo da celebração. Fazer com que a luz, Cristo, encontre mais espaço na nossa vida e o inimigo encontre sempre menos. Que Cristo, que é a luz, seja realmente a luz de cada um de nós. E que a celebração dominical seja para cada um de nós o momento mais alto da semana. E que a nossa semana passe de uma celebração em celebração, deixando-nos renovar sempre mais por aquele que não só é a luz do mundo, é o Senhor da história e das nossas vidas também. Ao invés de rezarmos o creio hoje, nós vamos renovar as promessas do nosso batismo. Quero convidar vocês todos a sair dos bancos e vir aqui na frente. Até nos degraus aí. Se enche aqui, a gente se espalha para o lado, não tem problema. Tem espaço mais para cá também. Passo mais para cá. Vamos ver se conseguimos ficar todos aqui na frente dos bancos. Tem mais lugar de lá. Não tenho medo. Vocês lembram do dia do vosso batismo? Eu também não. Mas uma coisa importante aconteceu: os nossos pais e os nossos padrinhos renunciaram ao mal em nosso nome e fizeram uma profissão de fé em nosso nome. Tá bom? Então hoje vamos renovar as promessas que os nossos pais e nossos padrinhos fizeram por nós no dia do nosso batismo. Certo? Então as primeiras 3 perguntas eu convido vocês a responder: renuncio. E as outras 3 perguntas, creio, porque a resposta é individual. Tá bom? Por isso, meus irmãos e irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. E por isso vos pergunto: renunciais ao pecado para viver na liberdade dos filhos de Deus?
Renunciais a tudo que causa desunião para viver como irmãos e irmãs e para que o pecado não domine sobre vós? Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, para seguir Jesus Cristo? E também vos pergunto, creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão dos pecados. Ele nos guarda em sua graça para a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E depois que os nossos pais e padrinhos fizeram profissão de fé em nosso nome e renunciaram ao mal, nós fomos batizados. E lembrando a água do batismo, vocês vão receber um pouco de água benta, tá bom? Tomaram banho ontem? Sim ou não? E hoje? Eu espero que no mínimo uma gota tenha alcançado cada um de vocês. Agora, renovados pelas promessas do batismo, recordando com a água também o nosso batismo, podemos voltar para os nossos lugares. Nós vamos continuar a nossa celebração com as preces. Vamos ficar de pé. Supliquemos a Cristo que, ressuscitando dos mortos, destruiu a morte e renovou a vida, e digamos com alegria e confiança: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo ressuscitado, conduzi e amparai a vossa igreja no caminho do amor fiel até o fim dos tempos, testemunha da esperança, da alegria, do Evangelho, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo ressuscitado, com o batismo nos tornastes filhos e filhas do vosso Pai. Guiai a todos nós a força e a perseverança ao longo do caminho. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo ressuscitado, protegei nossas crianças e adolescentes e jovens, que sejam prudentes para não se deixarem enganar
por falsas promessas de riqueza, poder e sucesso fácil. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo ressuscitado, Santíssimo Redentor, derramai a paz e a concórdia sobre todas as pessoas, grupos e países que estão em constantes guerras, reconciliai tudo em vossa misericórdia. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Atendei, Cristo, nossa Páscoa, as nossas preces e súplicas que vos apresentamos com confiança e fortalecei o nosso povo na fé e esperança, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. No ofertório, enquanto cantamos o canto do ofertório, convido vocês a deixar o vosso lugar e de saindo dos bancos, depositar a vossa oferta nos cestinhos que estarão disponíveis aqui diante do altar. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de vossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Nossa igreja que é mãe deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar, ao celebrar nossa Páscoa e a nos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos, Sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual vossa Igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem
do Senhor, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, esse sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo, governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Joe e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam esse altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles vos oferecemos e também a eles vos oferecem esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de Deus, da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos esse dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa Virgem Maria. Aceitai com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família, e dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna e concedei-nos entre os vossos, e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas mãos santas e veneráveis, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferta seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos. Por Cristo nosso Senhor, por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar e abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora, cheios de alegria por sermos filhos de Deus, digamos com fé e confiança aquela mesma oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade.
tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Redentor. Como escutamos no princípio da nossa celebração, temos uma segunda coleta hoje para os diferentes ministérios da nossa arquidiocese. Convido vocês a fazer o mesmo da primeira coleta, sair dos vossos lugares, depositar a vossa oferta nos cestinhos aqui diante do altar. Avisos. Doação de sangue no dia 4 de maio, das 9 da manhã às 16 horas no Salão Paroquial. A Secretaria Paroquial estará fechada amanhã, segunda-feira. Temos mais um aviso. Após a missa, teremos o café no Salão Paroquial e também caça aos ovos para as crianças. Pedimos a todos se dirigirem ao salão e lá anunciaremos quando as crianças poderão iniciar a brincadeira. Vamos dividir em grupos para crianças menores e outro para crianças maiores. Feliz Páscoa! Então, vocês escutaram, vai ter a brincadeira para as crianças, é isso? Só para os pequenos ou para as crianças grandes também? Para as crianças grandes também. E eu vi que vai ter comida americana, importada da Alemanha, hambúrguer. Certo? E eu já vi que vai ter muita confusão lá no salão. Então eu tenho... Vocês estão afim ou não? A resposta é sim ou não? Ok. O coral já está pronto. Então tem uma pergunta para vocês. Vamos ver. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é isso? Lembram? Sim. Então vamos ver se vocês ouvem e escutam. A pergunta eu ia fazer lá no salão, mas vou fazer aqui porque assim eu tenho o microfone, vocês me escutam, eu não tenho que ficar gritando e todo mundo me escuta ao mesmo tempo. Durante a quaresma, nós tivemos missa todos os domingos, certo? A pergunta do milhão é: estamos a fim de continuar a missa todos os domingos? Quem está a fim da missa todos os domingos, levante a mão. Está decidido. Obrigado pela cooperação de vocês. Ok? Fiz a pergunta porque assim, saindo da igreja, indo lá para o salão, o cafezão pode acontecer sem interrupção e a gente já parte
da mística para a mástica, certo? Só tem um pequeno detalhe que eu quero dizer. Vocês já escutaram que no final, eu já escutei da boca dele, do padre, como é que se chama? Rafael, que no final de maio ele vai ser transferido de volta para o Wisconsin. Então, de vez em quando, se por acaso acontecer de que o padre Cleio não está algum domingo por aí, se eu não conseguir padre em português, vai ter missa em portunhol, pode ser? Isso só de vez em quando não tiver opção, tá certo? Então, domingo que vem, tem missa ou não? Sim. Ótimo, agora você já sabe, não tem mais que fazer a pergunta, vai ter ou não vai ter? Todos os domingos, às 4 da tarde, tem missa em português, certo? Sim. Decisão de todos. Padre. Licença, padre, só para acrescentar nos avisos, que aproveitando que a igreja está tão linda hoje, a comunidade da língua portuguesa também oferece os sacramentos em português, ou seja, batizados, casamentos, primeira Eucaristia. É meu departamento. Casório é meu departamento. Casório. Todos os sacramentos da Igreja Católica é oferecido Funerais em também, português. espero não ser necessário. Também. E também eu convido a todos, todas as quintas-feiras, a comunidade da língua portuguesa tem a adoração ao Santíssimo, que é aqui na capela, aqui ao lado, das 7h30 da noite às 9h. E é um momento ímpar de intimidade que temos com o Santíssimo. Obrigada. E o bom é que tendo a missa todos os domingos vai ser mais fácil a gente se organizar para retiro, para encontros e coisas do tipo. Porque a gente vai se ver mais seguido, não é isso? Vocês já pensaram, vão ter que ver minha cara todo domingo? Todos os casos, quem vai levar a senhora para casa hoje é a família da Maria Zancanaro e a família da Fabiana Fiore. Que por intercessão da Mãe Aparecida, o Senhor abençoe as vossas famílias e nos mantenha unidos em oração nesta semana, para que sempre possamos, com a intercessão da Mãe do Céu, fazer a vontade de Deus na nossa vida. E por intercessão da Mãe do Céu vos abençoe e proteja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lembro mais uma vez, quem quiser receber a visita de Nossa Senhora Aparecida, a capelinha na sua casa, no final da missa converse com a Fabiana, lá no cafezão, aqui no fundo da igreja, para ver como a parte técnica é com ela, não é comigo. Antes de nós rezarmos a oração de São João Batista Scalabrini, a Daniela estava avisando algumas coisas, eu quero explicar um pouquinho mais, porque é importante. Então, nós temos a preparação para o batismo, primeira comunhão, para a crisma, para o casamento. Para o funeral, não tem preparação, né? Ou tem? Não. Unção nos enfermos, sim. Tá bom? Se alguém precisa, está doente, precisa de unção nos enfermos, a gente vai. Tem uma outra coisa importante. Muitas vezes tem gente que casa e ou por um motivo ou por outro a coisa não funcionou. E se separaram, mas já estavam casados pela igreja. Então também nós temos gente preparada em português, se alguém está nessa situação e quer aplicar, buscar ver se tem possibilidades de uma declaração de nulidade do matrimônio, nós temos gente preparada em português para ajudar a fazer isso também, tá bom? Então, para todos os sacramentos, a única coisa que nós não temos solução é para a morte, exceto fazer o funeral, tá bom? Por resto a gente dá jeito.
certo? Então, no livrinho que está na frente de vocês, nos bancos, está escrito Celebremos, Let us Celebrate. Se vocês abrem na capa interna da primeira capa, aí tem uma oração. Vamos pedir a São João Batista Scalabrini, Pai dos migrantes, por todos nós, pelas nossas famílias, por todos os migrantes, especialmente os mais necessitados. Ó São João Batista Scalabrini, com o coração de bispo e o ardor de um apóstolo, você deu tudo para todos. Você ouviu o grito dos migrantes, falou em seu nome, defendeu seus direitos. A Eucaristia foi o teu apoio, a cruz de Jesus teu refúgio, Maria, Mãe da Igreja, teu conforto. Por sua intercessão, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, conceda paz a toda a humanidade. Proteja aqueles que atravessam mares e fronteiras, sustentados pela esperança. Abençoe a nós e a nossos irmãos e irmãs e nos conceda a graça que, confiantes, te pedimos ao teu coração de Pai. Amém. São João Batista Scalabrini, rogai por nós. Se tem gente que veio pela primeira vez hoje e não sabe onde é o cafezão, saindo da porta principal da igreja, o outro edifício, a porta está aberta. Os que já estão acostumados, convidem e acompanhem aqueles que vieram hoje pela primeira vez. Oremos. Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. E faço nova todas as coisas.